Olá, boa tarde, tudo bem? Começando aqui mais uma live no nosso Instagram. E hoje eu vou conversar com uma professora, né? Professora, Sueli, que fez o nosso programa, que passou pelo nosso programa de formação. E eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo, ela tem bastante coisa para contar pra gente. É, E é isso. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Leandro Rodrigues. Sou do Instituto Etarde, fundador do Instituto Etarde. Eu ajudo, minha missão é ajudar o professor, o educador a adaptar atividades para alunos com deficiência, para ver o aluno aprender, independente do diagnóstico. E essa semana que está passando aqui, essa semana, estamos na quinta-feira, nós estamos com matrículas abertas ainda estamos, até onde eu sei, as matrículas ainda estão abertas para o nosso programa de formação. E a gente está conversando com educadores que já passaram por esse programa para esperar você que ainda não tomou sua decisão, que ainda não fez a sua matrícula para entrar nessa nova turma, tá bom? Ó, ainda dá tempo, se inscreve, o link está aqui na bio do Instagram. Mas, voltando aqui, vamos conversar com a professora Sueli. Professora Sueli, deixa eu ver se você já está aqui com a gente. Deixa eu achar aqui você. Peraí. Opa. Vamos ver. Onde é que eu clico? Achei. Agora você tem que apertar o botão de aceitar aí e tá tudo certo. Olá, Olá. boa noite. Deixa Oi, boa noite. eu me ajeitar aqui enquanto tem pouca gente, né? É estreia, viu, Leandro? É Tá estreia? dando pra, tá dando pra ouvir direitinho? Tá ótimo. Tá ótimo. Certo. Aqui eu estou sozinha, mas a minha companheira, minha cadelinha Kate, talvez ela lata, mas vamos ver, né, se ela vai se comportar. Tá bom. Tá. Oi, Sueli. Poxa, prazer falar com você. Para quem não te conhece, se apresenta aí pra gente. Eu sou a Sueli Pinheiro, eu sou professora, sou formada em letras, me formei em 2004. Depois fiz um curso de especialização em educação à distância em 2012. Também sou da área da tecnologia, né? Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, mas não chega ao nível de redes sociais, então essa experiência eu não tenho. Também eu tenho uma especialização em governança de TI, que é como a gente chama o atendimento ao cliente nessa área de tecnologia e área de gestão. E além disso, eu tenho dois filhos, o principal, aliás, né? Sou casada, tenho dois filhos, e um dos meus filhos tem autismo, o mais velho. Mas pergunta que eu acho melhor responder. Ok, que bacana. Poxa, que legal ter você aqui. A gente está muito feliz. É, E você, bom, a gente se conheceu porque você entrou no programa de formação, né? A gente se conheceu lá, queria te perguntar por que que você, o que estava acontecendo e por que que você decidiu entrar nesse programa. Bom, eu conheço o Instituto desde aquele tempo que ele tinha um site com os livros, os PDFs gratuitos. E aí, quando eu li aquele livro, Como Adaptar Atividades para Alunos com Deficiência, de 2019, as ideias que estavam ali naquele PDF calaram meu coração, assim, né? Acalmaram, porque com um filho com necessidade educacional especial, como o Thales, ele na escola geralmente era aceita a matrícula dele, mas ele apenas ficava ali, não tinha assim um trabalho específico para ele. E aí quando eu vi esse livro, o PDF, eu disse, olha que legal, esse rapaz ensina como é que faz para a gente, qualquer pessoa, qualquer aluno, a gente descobrir como é que faz para ensinar ele. E fala dessa tal de portage, que a gente pode usar para saber o que é que ele sabe, o que é que ele não sabe, e a partir daí saber onde ele pode chegar, qual o próximo passo, né? Então, assim, e aí eu sempre, quando começou a ter essa febre, né, de Instagram, YouTube, eu comecei a acompanhar. E aí tinha as maratonas, as jornadas, eu sempre fazia, né? Mas era só isso, né? Nunca tinha mais alguma coisa. Quando tinha, eu achava muito específico para o pessoal de AEE. Eu, como mãe de uma criança com autismo, eu não me enquadrava naquela condição de profissional de AEE. Mas veio a pandemia, 2020, veio mudança de escola,
O Thales foi para a alfabetização, que hoje chama-se primeiro ano, né? De uns tempos para cá passou a ser chamado primeiro ano. E eu tendo aquela visão nítida de que ele deveria estar no infantil 4, mas máximo infantil 5, né? O conhecimento dele muito raso. E eu sem notar exatamente o que ele sabia e o que ele não sabia. E aí, quando veio a oportunidade, veio a pandemia, veio ano passado, no caso, a pandemia iniciou ano passado, então o Thales simplesmente passou o ano sem muito conhecimento. E esse ano, felizmente, ainda mantendo a pandemia, eis que o Instituto Itarde cria esse programa Educação Criacional Inclusiva. Eu assisto, né? Sempre tem essa semana e a gente aprende muita coisa. A gente aprende sobre essa questão da esperança, né? Achar que a criança, uma hora ou outra, vai aprender, né? Mas aí, quando veio a questão do programa mesmo, eu fiquei assim, muito, muito animada para participar. Porque eu via que ou era eu, ou era eu. O Thales não estava incluído, estava em casa, aulas online, conteúdo totalmente inalcançável, mas eu não sabia exatamente o que ele sabia, né? Então, realmente foi o programa que me deu condições de enxergar o Thales, o que ele sabe e o que ele não sabe. E a partir daí pensar maneiras de ajudá-lo a alcançar esse alvo, né? Esse passo seguinte, esse ponto B. Acho que bacana, Sueli. Que legal. Eu fiquei até com vergonha do meu e-book quando você começou a falar do e-book, porque você nem encontra mais esse e-book, eu acho que hoje. Porque eu falei, nossa, esse e-book está muito bobinho isso aqui, vou tirar isso do ar. Mas agora você me motivou Pois a não, melhorar o não, e-book não para se botar ele na preocupe, ele é muito completo, ele é muito acessível, ele foi feito de uma maneira que a gente tem condições de alcançar o que você está falando ali e executar. Poxa, que bacana, que bacana. Acho que eu vou botar o e-book no ar de novo, então. Bom, e aí eu entendi, né? Você é, assumiu a educação do seu filho, do Thales. Poxa, que bacana isso também. É porque não tinha muito para onde correr, né? Não tinha muito para onde correr. Poxa, que bacana. Tá sentindo, você tá sentindo uma diferença? Você viu? Ó, conta pra gente, você conseguiu algum resultado com ele diferente, alguma coisa que antes não estava acontecendo? Alguma atividade que você fez, algum avanço? Eu costumo dizer que o autismo, ele é um quebra-cabeças, que as peças já são difíceis em si mesmo de montar, e quanto mais o tempo vai passando, mais distante as peças vão ficando uma das outras e algumas se escondem, sabe? Então, assim, fazer o curso, ver, me empoderar, que eu diria que o início do curso, esses encontros online que a gente tem, nos ajuda a nos empoderar, de ver que a gente é capaz de conseguir o que muita gente, até a gente mesmo, pode achar impossível. Porque se quanto mais tempo vai ficando mais difícil, dá um desespero, né? Como é que eu vou conseguir recuperar tanta coisa? Então, assim, o curso nos ajuda a entender que é possível, que dá para encontrar caminhos para isso, dá para medir o sucesso, dá para observar o insucesso e assim por diante. Então, no primeiro módulo, quando a gente aprende que é possível, né, a pessoa aprender, todos podem aprender, a gente acha que isso é só assim, todo mundo pode aprender, então não vamos esperar que ele aprenda. Não, a gente começa a entender por quê, como esse aprendizado pode acontecer. E eu acho muito interessante porque quando a gente muda essa visão de ver que aquela criança, aquele jovem, ele tem o potencial de aprender e que a gente pode auxiliá-lo, acontece muito o que uma vez eu li numa frase, até copiei aqui do Goethe, né? Diz assim: trate as pessoas como se elas fossem o que elas desejariam ser e estará ajudando-as a se tornar o que elas são capazes de ser. Então, em poucas palavras, todos podem aprender, né? Se a gente tratar aquela pessoa como alguém que pode aprender, ela vai aprender.
Nós vamos usar recursos para alcançar esse aprendizado. E é isso que o curso me ajudou, o curso e o programa, porque são são cursos dentro do programa, né? Na verdade, porque são várias habilidades que a gente precisa desenvolver, detalhes que a gente pode fazer a diferença na nossa aplicação. E aí foi nisso que me ajudou, porque quando a gente começa a colocar em prática, a gente tem um choque, principalmente na parte da avaliação pré-acadêmica, né? Quando a gente começa a olhar lá no Portas, vai pegar a idade 0 a 1, vamos lá. Eu vi em algum lugar que começasse pela parte cognitiva, para ter logo o choque, né? E aí eu comecei, e aí vai, tudo bem, aí pá, para ali. Não, vamos para a motora. Aí, ótimo. No autismo é assim, o motor, em geral, é muito bom. Cognitivo e linguagem, muito ruim. E aí a gente tem aquele choque. Mas se a gente tem a mão, alguém dá a mão para a gente prosseguir. É isso que o programa ele tem toda a diferença. Porque se eu for mostrar a vocês o que eu já tinha de conhecimento, digamos assim, que também era muito esfacelado. Eu já tinha o inventário Portas. Por quê? Porque no curso que a gente faz com essa professora muito boa, Camila, ela fala que a maneira de avaliar, a maneira mais simples da gente avaliar é por meio do inventário Portas. Mas daí você ter essa lista toda, com todas essas habilidades, você olhar como é que você vai testar cada uma delas e ter o impacto da resposta. E não pode ser, ele não pode não saber. Até o ponto seguinte, que é vamos fazer um programa, um plano do que nós podemos trabalhar agora e no espaço de 3 meses avaliar se ele atingiu ou não e ficar observando as técnicas que nós vamos aplicar para atingir esses alvos, digamos assim. Então, o programa, ele junta tudo isso. Ele junta a questão da educação positiva, até assim, porque a gente tem muito problema comportamental com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A questão da comunicação. Esse último eu não vi o título, mostra pra mim. Pronto, esse aqui a gente conversou na turma sobre esse livro, ó. Ela é disciplina positiva Sim. para crianças com deficiência. É aquele livro, só que específico para crianças com deficiência. Então a gente começa a ver tudo isso num combo só. Eu diria que é um framework, né? Falando na parte de tecnologia, é um framework de boas práticas. Se são boas práticas, elas foram testadas. Né? É interessante você perceber isso, porque não é à toa, né? Porque eu vim da área de tecnologia também. Eu pensei, tá faltando framework, tem muita ferramenta, muito recurso, e tá faltando framework que a gente fez. Isso. Agora, Leandro, imagine como é a cabeça de uma mãe ou de um pai dedicado, porque geralmente, me desculpe se eu vou ser assim um pouco preconceituosa, mas geralmente é a mãe, mas tem o pai também, muitas vezes tem o pai. Imagine como é a cabeça desses pais, né? Com aquele filho que está com atraso de desenvolvimento, atraso na questão de as atividades da vida diária, atraso no uso do sanitário, atraso em tudo. A palavra é atraso, né? E a gente, além de tudo, tem as nossas obrigações de neurotípico, né? Então, na pandemia era trabalho, home office, tendo que se organizar. A gente continua sem ninguém para ajudar em casa. Então, a gente é uma loucura. Então, assim, eu digo até assim, o programa me ajudou a ter sanidade mental para me manter estável nessa época que a gente está vivendo, que a gente não sabe até quando essa pandemia vai acontecer. E aí, outra coisa que eu digo é o seguinte, a diferença de desafio, dificuldade para oportunidade é a maneira como você olha tudo isso. Se você tem as ferramentas, se você tem o apoio, o suporte para lidar com a situação, um desafio se torna uma oportunidade, né? E aí, como a gente viu naquela frase, né, até que eu coloquei na live passada, a oportunidade bate a porta, mas não gira a maçaneta, né? Então, esse é a gente que precisa girar. Então, eu falo dos dois lados, né?
O lado profissional, porque a gente aprende nessas graduações. Eu não dou aula atualmente, eu trabalho na área de tecnologia, realmente. Mas na área de tecnologia eu ensino as pessoas a usar a tecnologia, então é engraçado. Então, assim, olhando pelo lado profissional e pelo lado de família, né, materno, eu diria que esse programa, ele é completo. Se a pessoa disser assim, não tem muito conteúdo, minha gente, olhe só os tópicos. E se você visualizar a família e tarde, a plataforma, é um mundo, você está ali, parece estar dentro da universidade, com tantos assuntos. Você tem que ter cuidado para não se perder quando entra num módulo daqueles, né? E não voltar mais, que aí seu objetivo tem que estar bem na sua frente para não se perder. Então, você me perguntou assim, concretamente, o que é que eu pude obter, né? Lógico que são pequenos avanços. A gente não pode comparar uma criança com outra, só com ela mesma, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito o aspecto lúdico, porque o Thales é muito ainda no concreto, no sensorial, né? Então, a gente tem usado muito as brincadeiras para ensinar coisas muito simples. Cores, formas geométricas, arriscar essas formas, também dando liberdade para ele riscar à vontade, porque a gente sabe que existe a garatuja, né, que é a fase de desenvolvimento da criança, e ele está assim, evoluindo bem nessa parte, já faz círculo, já está pintando com a intenção realmente de colorir aquele local. Mas assim, a escola ainda está anos-luz do que ele está aprendendo. Mas a gente sempre procura adaptar de uma maneira bem engraçada. Por exemplo, para ele poder desenvolver a questão de apontar, a gente está sempre, quando ele quer alguma coisa, a gente incentiva para que ele aponte e fale, né? A palavra. Quando ele não fala, a gente fala o começo e ele conclui. Encerra a palavra. Também estamos fazendo uso, em alguns momentos, da questão da comunicação alternativa. Eu já tinha feito o curso de PECs, nível 1 e 2. Então, a gente também está usando as pranchas da Civian na questão de colocar, né? Para que ele comece, ainda vamos usar essas pranchas, mas são muito úteis para a gente colocar nos ambientes e caso ele não esteja com o PEX para utilizar, ele pode apontar, mas ainda vou treinar essa questão. Agora que eu Né? lembrei, você recebeu as pranchas. Exatamente, chegou, viu? Aí Que o que eu ia legal. mostrar a você em relação à criatividade, por exemplo, a criança com TEA, ela não costuma compartilhar o que ela quer. Mas Thales precisa entender que esse movimento ele é poderoso. Então a gente utilizou, por exemplo, nessa atividade, parece uma pista, né? Asfalto. Pois é, mas é. Então a atividade para ele poder fazer era assim, eu colocava a cola e ele tinha que colocar os papeizinhos para fazer a divisória da pista. E depois a gente brincou de carrinhos, né? Com relação às cores, né? A gente reduz o número de cores, coloca 2 cores, por exemplo, e eu começo a pintar com uma, e ele tá com outra, aí eu digo, me empresta o verde? Aí ele vai ter que emprestar o verde, porque aqui tá perto dele é o verde. Com o tempo a gente começa a colocar mais cores para ele conseguir discernir qual é o verde, distinguir o verde do amarelo, por exemplo. E aí ele teve uma vez que ele conseguiu me dar as cores, acho que 5 cores corretas. Ele já estava com 6 lápis e conseguiu me dar. E eu tentei me segurar para não olhar para o lápis para não dar a dica, né? Qual era? Achei muito engraçado. E falar também, né? A questão da comunicação, dele saber dizer o que é que ele quer, a cor que ele quer. Então, assim, a gente, em todo momento da vida que a gente lembra, a gente utiliza para estar ensinando. Pergunte mais. Poxa, que bacana. Bastante coisa, né? Bastante coisa, que legal. Isso tudo é orientado pelo Portal. Exatamente, porque a gente acaba vendo que não adianta a criança saber dizer o alfabeto, se aquilo ali para a vida dela ainda não tem uma finalidade. Ele sabe, se a gente cantar musiquinha, ele fala assim, lógico que não exatamente pronunciando a letra, mas ele tem a ideia do que é o sentido. Se a gente contar os números, ele sabe dizer os números, mas ainda não tem a noção de que aquilo ali representa quantidade. Então a gente precisa ficar trabalhando na frente
e mais atrás, na retaguarda, porque não adianta ele ter aquele conhecimento, vamos dizer assim, teórico, né, memoriado, de memória, e não ter o entendimento de para que serve aquilo ali na vida dele. E até o programa nos incentiva muito isso, né? Em alguns, nos encontros, nos módulos, a gente vê, naqueles encontros online, teve um momento que a gente viu as disciplinas, né? Por exemplo, geografia. De que é que adianta saber como é o clima lá na África, se ele não sabe nem onde ele mora, o nome da rua, qual é o bairro, né? Então, assim, é preciso que a gente veja primeiro onde ele está inserido e a partir daí, da identidade de quem é ele, o que está ao redor dele, a gente começar a ir mais distante. Você, e no caso, o próprio programa também fala muito da gente usar como base a BNCC também, né? Mas, por enquanto, para o Thales, são as habilidades pré-acadêmicas. E aí o programa nos deu essa base, né? Esse entendimento. Isso é muito, muito importante. A gente perde muito tempo tentando encontrar o fio do novelo, né? E o programa nos ajuda a achar esse fio e saber para onde levar, né? Então, realmente, é isso. Sueli, você conseguiria afirmar assim uma quantidade de objetivos que você percebe que está sendo alcançado por semana ou por mês? Não, ainda não, porque quando a gente fez a avaliação foi em maio. Em maio, né? Aí abril, maio, junho. Então, assim, o que a gente colocou, a gente foi bem, como é que eu posso dizer? Não fomos muito exagerados, né? Fomos modestos em estabelecer. Então, a questão de escrita, né? Dessas figuras geométricas, a questão das cores e a Certo? questão de pedidos, né? Então, basicamente, essas três coisas. Aí a gente também está trabalhando a questão das habilidades da vida diária. Thales, ele faz o número 1, perfeito. Mas o número 2, ele não usa o vaso sanitário ainda com autonomia. Mas ele já consegue ficar no vaso sanitário. E a gente está trabalhando também algumas questões na questão da alimentação dele. Então, essas coisas realmente tiram muito do nosso tempo, porque a gente tem que ver a questão de saúde e a questão de aprendizagem. Então, se divide muito. Poxa, poxa, que bacana que são objetivos bem definidos e claros, né, que estão sendo trabalhados. Isso realmente faz toda a diferença. Poxa, que legal, Sueli, que incrível conversar com você, essa experiência que você está vivendo, ela é muito rica para mim ouvir, para quem está aqui com a gente, porque eu acho que eu não tinha conversado ainda assim, Eu diretamente também imaginei. com uma mãe que fez o programa. Acho que tem mães lá que fizeram o programa também, que querem aplicar com os filhos, mas acho que eu não conversei ainda assim ao vivo. Eu Eu acho acho que que também da primeira turma, né? A gente é da primeira turma, então acho que é, são os primeiros frutos, né? que achei que bacana, que legal. E aí eu É, tenho ainda um filho de 6 anos, né? Então, assim, ainda tenho que me dividir, fazer a inclusão do filho que não tem necessidade educacional especial, né? Que tem 6 anos, mas está bem avançado. É o parceiro de comunicação do Thales, né? Da mesma altura até. que bacana. Você conseguiu envolver ele também nas atividades? Sim, algumas delas, porque rola um ciúme aqui e acolá. Então eu tenho que fazer alguma atividade que ele fique absorto para eu conseguir ter a atenção plena do Thales. Mas eu tenho É, momentos em que eu tenho que lidar com os dois, quase assim. é desafio, né? É bom porque tem coisa que você precisa trabalhar com um amiguinho, né? Mas é ruim também que às Isso, vezes você precisa trabalhar uma coisa sozinho. é. É uma gestão. Eu até penso, né? Nossa, os professores são super-heróis, né? Para lidar com isso. A gente às vezes exige demais deles, realmente. E aí que o programa também faz muito sentido para quem realmente trabalha com a educação, né? Como profissão mesmo. Poxa, que bacana. Sueli, poxa, você fala do Ceará, né? Isso, Fortaleza. Fortaleza, Ceará, que Tem até o bacana. sotaque, tem até o sotaque. Poxa, que bacana.
É, bom, que legal você está aplicando. Eu não tenho um roteiro aqui da nossa live, né? A gente está conversando, está batendo papo mesmo. Deixa eu ver se tinha uma coisa para me te perguntar, deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho. Hum, Pergunta se eu tive dificuldade para me inscrever no curso. teve dificuldade? Eu tive dificuldade, porque me veio à mente se eu ia conseguir. Primeiro, eu não tenho cartão de crédito, né? Então, eu sou a Certo. rainha dos. Eu gosto muito de pagar em boleto. E aí, no começo, não tinha a questão do boleto, até que depois foi liberada a opção pela Provi, não é? Isso, é. E aí deu certo. Aí eu fiz um parcelamento até curto, porque eu perguntei assim: vai ser quanto tempo para eu conseguir terminar o curso? Aí ela disse: pelo menos 3 meses. Aí eu me achava tal, né? Que eu ia conseguir terminar em 3 meses. Aí eu pus faz em 3 meses. Mas assim, é muito conteúdo. E não adianta a gente Quanto fazer tempo você levou maratona. para terminar o curso? Eu ainda não terminei porque tem coisa que eu não tive condições de ver. Olha, aquela parte da Libras, que é lá da família Itardi, tem uma parte de Libras. Eu sou apaixonada por Libras, porque acho que quando eu tinha uns 18, 19 anos, começou a ter muita questão do surdo aqui no Brasil, né? Começar a ter inclusão, ter as escolas bilíngues, mas bilíngue de ser português e Libras, porque esse é o conceito real de bilinguismo aqui do Brasil. E aí, eu faço um trabalho voluntário de ensinar a Bíblia para as pessoas, quando elas querem. E aí começou a se buscar muito as pessoas surdas. E aí eu fiz um curso na época com uma amiga que fez no Instituto dos Surdos, e aí eu aprendi o básico de Libras, né? Aí quando eu vi na plataforma, lá eu fiquei louca, comecei a assistir uns 2, 3 módulos. Não, meu Deus, eu tenho que voltar para o Thales. Então, assim, eu diria que o tempo que você dá para acesso de um ano é suficiente para fazer o curso e os outros que tem lá, porque tem muita coisa interessante, né? Mas eu não concluí o curso, eu ainda não tenho o halo dourado, viu? Eu ainda sou aprendiz de anjo educador. Mas, assim, já está fazendo muito efeito. Eu diria a você que só os encontros online já nos despertam muita coisa. Se a pessoa tem noção, assim, do que ela conhece, se ela já estudou, no meu caso, né, já tinha muito conhecimento em relação à aba, educação positiva. Na gravidez eu lia livros e livros, livros e livros, né? E aí, com o autismo, mais livros e livros. Então, assim, tem condições sim de fazer um curso, de aplicar no período de um ano. Tem condições sim. E além disso, ver os outros cursos lá da plataforma, né? Da família Itardi. Então, assim, no meu caso, não é pressa. Mais importante do que chegar logo é chegar certo, né? Então, assim, eu preciso ver e testar, né? É importante para o meu filho. Não adianta eu ter o conhecimento intelectual e ter a oportunidade de colocar em prática, porque esse programa nos dá essa oportunidade de experimentar. Você não nos dá receita de bolo, você nos dá alguns exemplos e como implementar, e a gente precisa ir experimentando. Cada aluno é único, né? E o próprio aluno muda com o tempo. Então, é preciso que a gente tenha calma nisso daí, né? Achei que bacana. Que legal. Que bacana. E aí tem até uma Ah, frase do Leonardo da Vinci, queria ler para ti, ó, diz assim: Leonardo da Vinci, fiquei impressionado com a urgência de fazer. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Estar disposto não é suficiente, devemos fazer. Então, Leonardo da Vinci, dentre tantas frases, né? Isso aqui ele fala sobre a urgência de fazer. E estar disposto não é suficiente, devemos fazer. Então, é a aplicação. É importante que, até assim, eu observo muito que vocês da família Tarde, vocês estão sempre nesse processo. Vocês têm a teoria, vocês fazem a aplicação com a gente, nós estamos aprendendo de vocês. E essa interação gera melhorias que vocês implementam no próximo curso, não é? Vocês estão sempre abertos a aprender.
E até os momentos online a gente aprendia muito, né? O primeiro online demorou, acho que não sei quantas horas, 4 horas. Aí no segundo, a gente já começou a se organizar. Gente, perguntas para o final. Aí no terceiro já ficou melhor ainda. E aí a melhoria contínua, né? Que é outro conceito da tecnologia que se aplica à nossa vida sempre, né? Então, é isso aí. Eu noto também isso, que a gente precisa ter o equilíbrio entre prover conteúdo e oportunidade de aplicação. Porque não adianta, né? A gente só ter o conteúdo e não aplicar, aquilo ali não vai virar conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, você entregou aqui o ouro do nosso processo de construção das coisas, né? Porque, como você disse, nasceu um e-bookzinho lá em 2019, 2018, não sei. E o e-book gerou retorno das pessoas. E o retorno das pessoas gerou um curso chamado Adaptando Atividade. E o recurso Adaptando Atividade gerou retorno das pessoas. Que gerou uma plataforma família tática, gerou retorno das pessoas, que gerou esse programa, né? E agora eu tô conversando com você, né? Algumas pessoas podem achar que eu estou conversando com você para fazer propaganda da matrícula, mas é isso também. Mas eu estou analisando Também. o retorno que você está me dando, né? Sobre tempo de curso, sobre como você está aplicando, sobre o que você priorizou, porque tem um mar de coisas lá, você priorizou algumas coisas, e por que isso? Mas é porque você é mãe. Poxa, eu tô tendo, minha mente está fervilhando de ideias aqui, né? Poderia ter uma divisão no curso. Você que é mãe, segue por esse caminho. Você que é professor, segue por esse caminho. Já dá para melhorar outra coisa aí daqui a pouco. Né? Olha aí, sempre há. Mas que bacana. Mas é legal. Isso funciona com a gente, né? Funciona muito bem, porque não tem como você estagnar algo que você está sempre colhendo um retorno. Funciona com o nosso aluno também, porque a ideia do programa é justamente isso, né? Você está aplicando uma coisa e você está vendo o que está acontecendo, né? Se o aluno está respondendo, se ele está se interessando, se ele está achando chato e se a técnica está funcionando. Aí você tem ideia para a próxima, né? Para a próxima atividade. Você está sempre colhendo o retorno do aluno também. Né? Muito Isso, é um bacana. processo dinâmico, né? Processo dinâmico. É exatamente essa a ideia. Essa a ideia. Poxa, Sueli, que incrível falar com você. Eu acho que deixa eu ver quanto tempo a gente está online. Meia horinha só. Espera aí que eu vou É, pegar minha cola. rapidinho. Vou pegar minha cola aqui, Sueli. A gente já falou. Porque, sim. Porque seu interesse na área de educação inclusiva é óbvio. Porque você decidiu entrar no programa, um programa te ajudou, resultados que você viu, poxa, tá vendo. Que bacana. Que bacana. Muito legal. Então você atua na área de educação de software, né? De treinamento do cliente, né? Na verdade, eu atuo na área de suporte técnico, Suporte remoto. técnico. Ah, É, eu trabalho com um serviço que é considerado muito difícil e muito muito. específico, que é certificação digital. E aí os nossos clientes que precisam ter um certificado digital para a empresa, né, emissão de nota fiscal, geralmente eles têm dificuldade para fazer o certificado funcionar. Aí eu digo que a gente tem que ser didático, porque as pessoas, elas muitas vezes têm a informação por escrito, mas elas não conseguem passar aquilo ali para prática, que é instalar o certificado, utilizar, né? Então, assim, por isso que eu digo que tem que ter a didática, se aplica a didática com as pessoas, né? Às vezes a gente até, a maneira que fala, para a pessoa ela não entende, aí a gente, peraí, calma, você está falando de onde? Aí tem que pegar um exemplo que a pessoa entenda da área que ela, ou o que ela é, né? Às vezes um médico, e aí a gente tem que usar o local, o que ela faz, para poder ajudar melhor ainda a ter sucesso, né? Eu Nessa aplico uma instalação. técnica com ela, não entendi. Ah, Exato, a gente tem que ter empatia, né? E também ver onde é que ela está inserida. Tem cliente que aprende melhor por escrito, tem cliente que é melhor por áudio, outros a gente precisa realmente visualizar a estação de trabalho da pessoa. Então, assim, tem essa questão aí da predominância, né?
Exatamente, mas faz sentido, realmente. É bem chatinho de instalar o certificado digital, mas eu já tive que fazer isso algumas vezes. Pois é. Poxa, Sueli, eu quero muito que você volte para contar os desafios e os avanços do Thales. Fiquei muito, muito curioso para ver, para saber o que está acontecendo, né? Como você disse, realmente tem pouco tempo, maio, junho agora, e é um processo, realmente é um processo. A dica aqui é, se o objetivo está demorando, você dividir o objetivo em objetivos menores, né? Porque é importante a gente saber que tá avançando, né? Às vezes é uma coisa assim como você falou, né? A questão do vaso sanitário. Ele já está sentando no vaso sanitário. Isso aí, se você dividir o objetivo, né? Aplicar aquela análise de tarefas lá, você vai ver que isso é um passo. Você sabe, né? No livro da Camila, ela explica isso direitinho. Objetivos menores. Que aí é bacana da gente ir marcar, né? Você sabe, pô, alcançou dois, alcançou três, alcançou quatro objetivos dentro de um E- objetivo global. E eu, poxa, quero muito que você volte para contar avanços, né? Vai ser um prazer enorme conversar com você para saber, acompanhar a evolução do TAD. E, e é isso. Eu vou te agradecer por participar aqui do nosso encontro, estrear o seu Instagram. É. Eu que agradeço o convite, né? Realmente, nos nossos encontros online, eu não tive a oportunidade de dizer, né, que eu sou fã. Eu não sou fã, mas eu sou admiradora, né, do trabalho de vocês, né? Seu e da Lu. Assim, a maneira como vocês conduzem tudo demonstra assim, muito carinho, muita preocupação. Realmente, vocês colocam em prática o que vocês querem que a gente entenda e coloque em prática. Então, isso assim é muito bom, essa sensação de a gente ser ensinado. Você não quer ser professor, quer ser mensageiro, né? Mas professor é aquele que faz o aluno aprender. Então, se você nos faz aprender, esqueça, você é professor. Então, assim, a gente sente, né, esse cuidado de vocês. Desde o momento que vocês dizem que é pela plataforma Zoom e entram em contato para a gente testar, para que seja algo o mais natural possível, o mais próximo do presencial possível, né? Então, assim, nesse ponto eu só tenho a agradecer a pandemia que fez você ter essa ideia, né? Vocês terem essa ideia de criar esse formato de curso, porque nos proporcionou quem é que ia conseguir daqui do Nordeste, lá para Teresópolis, fazer o curso presencial, com dois filhos pequenos, né? Então, assim, coisas boas da pandemia, né? Apesar de tudo, nós temos coisas boas acontecendo. E esse avanço é uma delas, né? Teve que ser criativo, né? Mas tá bom. O desafio e a oportunidade. Exatamente. Poxa, Sueli, poxa, então, um abraço, fica com Deus e você está mais que convidado para voltar, que a gente quer ouvir de você e do Thales também, tá Tá, bom? Joia? Um abraço a todos vocês, a toda a família. E a gente está à disposição, tá? Precisando é só marcar. Muito obrigado, Sueli, obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fui errado, pessoal. Deixa eu sair aqui também. Boa noite, pessoal.